Se você estiver imerso na liderança, se você tiver amizades, pessoas que são líderes, se você fala de liderança, se você estuda sobre liderança, se você tem amigos que são líderes, família que é líder na empresa ou em qualquer lugar, mesmo que você não tenha nascido com dom especial, você vai ser um líder, porque a sua imersão vai ser muito maior. Olá, aqui é seu palestrante José Rodrigo e olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que realmente é muito importante. É preciso ter dom para ser um líder inspirador? Sim ou não? O tema de hoje é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais, em qualquer instituição, você vai ver essa dúvida das pessoas. Muitos nas empresas, nas faculdades, nas igrejas, muitos também nas organizações não governamentais, em qualquer instituição pública, privada ou até mesmo uma instituição não governamental. As pessoas vão ter essa dúvida. É preciso ter dom? É preciso ter nascido com capacidade para liderar, para ser um líder inspirador? Deixa eu falar uma coisa para você. Cada vez mais, isso tem tirado o sono de muita gente que quer liderar ou até mesmo gente que já lidera. Você sabia que muitos líderes ainda têm essa dúvida? Será que eu tenho o dom? Será que eu vou ser um líder se eu me sinto sem o dom de liderar? Ou aqueles que ainda querem liderar, aqueles que vão liderar, perguntam: será que eu, me sentindo sem o dom, conseguirei ser um líder? E um líder inspirador? Então, essa é uma dúvida muito comum em qualquer lugar. De fato, é normal ter essa dúvida, porque liderança, ela é influência. Liderança inspiradora é a capacidade de influenciar pessoas. E quando a gente trata de cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de formação, a gente está falando sobre ferramentas. Então a gente entende que se for para uma faculdade aprender, ou se for para uma escola aprender, a gente vai executar aquela tarefa. Mas como liderança e liderança inspiradora é lidar com gente, a gente entende que precisa ter dom, porque a gente está falando com pessoas. A gente não está falando com ferramentas, com conhecimento técnico, mas sim com o ser humano. E é por isso que essa dúvida fica no ar. Eu quero dizer para você que ao longo da minha trajetória como líder, como profissional, eu tenho visto nas palestras que faço nas empresas, com os meus alunos de mentoria, essa indagação, essa dúvida. E eu quero dizer para você, com toda a clareza, que não é preciso ter dom para ser um líder inspirador. De fato, não é preciso. Você pode se achar alguém que nasceu com traços de liderança, mas não é porque você nasceu com traços de liderança que você será um líder inspirador. Não é porque você nasceu sem traços de liderança que você também não conseguirá ser um líder inspirador. Não é o fato de ter nascido ou não nascido com o dom que vai te fazer ser um líder inspirador. E eu quero te trazer aqui algumas situações que fecham esse argumento. Por exemplo, atletas. Um atleta de alto rendimento, um atleta de alto padrão, de alto nível, se ele, por exemplo, é um jogador de futebol que nasceu com um certo traço, uma certa habilidade, um certo dom para ser jogador de futebol, e ele não executa a prática, ele não treina desde criança os fundamentos, as técnicas e não produz proficiência, habilidade de fazer várias vezes, mesmo ele com um dom, ele não será um atleta de alto nível. Vai ele não treinar e não jogar futebol de 4 anos de idade, 5 anos para frente, exaustivamente, para você ver. Vai ele não treinar técnicas, estratégias, táticas, para ver se ele se torna um profissional.
um atleta de alto rendimento, de alta performance. Não. Por quê? Porque mesmo tendo o dom, é a proficiência, é a prática que te torna hábil. É o que te forma, é o que te molda, é o que te faz se tornar realmente expert. E o líder inspirador é a mesma coisa. Se você se entender como alguém que nasceu com traços de liderança, com dom de liderar, mas não executa, não pratica a liderança, você não será um líder inspirador. Se você não nasceu com esse dom de ser líder, mas você pratica, executa e está próximo de quem lidera, aprendendo, não é colocando a mão na massa, você vai sim ser um líder inspirador. Então não é o fato de ter dom ou não, tem a ver com prática, habilidade e repetição. O atleta de alto nível é a mesma coisa. Veja o Michael Phelps, da natação, hipercampeão mundial. Ele nasceu com uma fisiologia que favorece a ele ser um atleta de natação. Mas, mesmo com a altura, mesmo com o formato do corpo, se ele não é alguém que treina exaustivamente, não é? Se você vai ver vídeos dele no YouTube, onde ele treinava em piscina um determinado nado centenas de vezes, mas era centenas batendo em milhares de vezes um determinado fundamento da natação. Se ele não faz isso, mesmo ele tendo nascido com uma certa predisposição, um certo dom natural para a natação, ele não seria o Michael Phelps. Ele não é o Michael Phelps porque ele nasceu com dom, ele é o Michael Phelps porque ele treinou exaustivamente, tá? Então, o exemplo do esporte é muito comum. Jogador de futebol, nadadores. O Oscar, jogador Oscar da Seleção Brasileira de Basquete, ele não seria considerado mão santa, ele é chamado de mão santa, porque ele acertava muitas cestas de 3 pontos, lance livre. Só que a história conta que ele, após o treino, treinava centenas de arremessos para poder errar o menos possível. E a esposa dele ficava embaixo do garrafão, pegando as bolas para ele e devolvendo para ele continuar os arremessos. Então vai o Oscar não treinar centenas de vezes para ver se ele se tornava o mão santa. Ele nasceu com a predisposição para o basquete? Nasceu. Mas se ele não tem essa intensidade de treino e de prática, ele não seria um profissional de alto nível. Isso é no basquete, no futebol, na natação, no vôlei, em qualquer esporte. Veja, as Olimpíadas é um exemplo, não é? Os atletas, eles treinam exaustivamente para chegar naquele nível. Não é porque chegou no dom, não é porque chegou com o dom. E a liderança inspiradora é a mesma coisa, como se fosse um atleta de alto nível. Se você, como um atleta, mesmo se tiver nascido com talento para liderança, não treinar, não tiver prática, você não será líder inspirador. Mas se você não tiver nascido com um talento excepcional, você será um líder inspirador por conta da prática, ok? Então, não é dom que te faz, é a proficiência, é a habilidade. Bem, um outro exemplo, por exemplo, a gente tira da natureza. Os pássaros, eles nascem geralmente com penas, com asas, com uma predisposição para voar, não é? Então você veja, mesma coisa da liderança. Tem gente que já nasceu com traço para liderança, outros não. Mas deixa eu te falar, tem pássaro que ele nasce com penas e com asas, mas eles não voam. Eles não voam por quê? Porque eles não atuaram na prática do voo e também eles não têm, claro, um dom assim, tão exacerbado, uma aerodinâmica perfeita, como a galinha, por exemplo, o pato, mas eles nasceram com penas e com asas. Nasceram com um traço para voar. Por que não voa? Ou não voa com a qualidade que deveria? Por quê? Porque no caso deles tem a questão da prática
e tenha da influência. As galinhas, provavelmente, elas não voam tão bem, porque a mãe delas, o pai delas, os irmãos delas, os pintinhos delas, os amigos ao redor, galinhas, não voam com qualidade e não praticam com qualidade. E a influência sobre ela é muito pequena. Logo, ela não desenvolve a capacidade de voar. Ok? Até voa certo modo a galinha, mas ela não é como um pássaro. E por que o pássaro, no caso, voa com habilidade? Porque a mãe do lado voa com habilidade. O pai pássaro voa. Os irmãos passarinhos voam. E mesmo eles nascendo com talento, com dom para voar, eles têm alguém que ao lado voa o tempo todo e eles são influenciados a praticar voar o tempo todo. Logo eles voam. Então é a mesma coisa do líder. O líder que ele nasceu sem predisposição para a liderança, ou com um dom visível para liderar, mas ele tem proximidade com quem lidera, ele está próximo de líderes, ele tem influência de líderes, as amizades, a família, os relacionamentos inspiram, estimulam, influenciam ele a liderar, mesmo nascendo sem talento para liderar. Então, esses que acham que não têm dom para liderar, logo não serão líderes, é porque perto deles não tem líderes convivendo com ele, influenciando ele. A mente só concebe aquilo que ela vê, que ela escuta. Então, é muito importante entender que é a prática e a proximidade com quem faz aquilo que a gente quer fazer. Quem geralmente diz, eu não serei líder porque eu não nasci com dom, só pensa assim porque não está próximo. O pai geralmente não é líder, a mãe não é líder, os irmãos não são líderes, a família não tem ninguém que é líder. Entendeu? Seja gerente, supervisor, coordenador, dono de empresa. Os amigos não têm essa influência de liderança. E aí você acredita que é só dom. Mas aqueles que não têm o traço de dom para liderança, mas que a família, os amigos são líderes, mesmo sem dom, conseguirão ser líderes inspiradores. Então, para ser líder inspirador, mesmo sem dom, se você tem uma influência próxima e se você tem uma prática junto com essa influência, você conseguirá ser um líder inspirador. Como os pássaros que nascem e a mãe pássaro, o pai pássaro, os irmãos pássaros voam, eles vão e voam também. Ok? Então é muito importante você entender isso, que mesmo sem dom, você pode ser um líder inspirador, como no atletismo, como no esporte, como na natureza. Os patos, por exemplo, eles não voam tão bem assim, mas eles nadam melhor. Por quê? Porque eles têm, mesmo com asa e com pena, não precisaria de ter naturalmente o dom de nadar, mesmo que ele tenha as abas, o pé de pato que favorece a nadar, mas ele tem a mãe que nada, tem o pai que nada, tem os irmãozinhos patinhos que nadam e ele vai ser influenciado a nadar, mesmo que ele queira que ele tenha nascido com asas especiais, com predisposição para voar. Porque é a influência ao redor que vai fazer ele, mesmo sem dom, de fato, nadar. Ou voar. Ou liderar. Tudo tem a ver com a prática ou tem a ver com a influência ao seu redor. Ok? Isso é muito importante. Um outro exemplo interessante é que você pode ser um líder inspirador sem ser, de fato, uma pessoa que tem o dom. Por exemplo, no caso do aprendizado de idiomas, no caso do aprendizado de outra língua, inglês, por exemplo. Não necessariamente você precisa ter nascido com um dom de línguas ou com um dom de falar outros idiomas, que você pode falar outro idioma, ok? Você não conhece, por exemplo, alguém
que fez 3 anos, 4 anos de curso de inglês, 5 anos de curso de inglês e ainda não consegue ser fluente? Isso já passou por você? Ou pode ter sido até você mesmo. Então o que acontece? A pessoa passou anos ali praticando, mas como a influência foi pequena, perto, ela só estava estudando na escola, praticando determinado nível, mas ela não tinha uma influência poderosa suficiente para que ela falasse inglês de maneira fluente, ela ainda tem dificuldade mesmo com anos e anos e anos e anos de curso de idiomas, de curso de inglês. E aí o que acontece? Uma outra pessoa viaja para os Estados Unidos de férias, passa 3, 4, 5, 6 meses lá, não sei, e volta falando inglês fluente, mesmo sem ter nascido com dom. Por quê? Porque ela ela fez a imersão. Ela foi para um ambiente onde era 100% inglês. Acordava e dormia falando e ouvindo e pensando em inglês, e vendo as pessoas falarem e ouvindo as pessoas falarem. E aí, mesmo sem dom, mesmo sem ter feito o curso, ela falou o idioma em pouco tempo. Então, a liderança é a mesma coisa. Se você estiver imerso na liderança, se você tiver amizades, pessoas que são líderes, se você fala de liderança, se você estuda sobre liderança, se você tem amigos que são líderes, família que é líder na empresa ou em qualquer lugar, mesmo que você não tenha nascido com dom especial, você vai ser um líder. Porque a sua imersão vai ser muito maior. Então, para ser um líder inspirador, é preciso também estar imerso. E aí, a orientação é: faça imersões, leia livros de liderança, escute e assista vídeos como esse de liderança, faça cursos, treinamentos, mentorias, ouça palestras de liderança, treinamentos, congressos de liderança. Tenha amizades com supervisores, gerentes, diretores, presidentes, coordenadores, pessoas que lideram pessoas, seja na igreja, na faculdade, na escola, na empresa. Procure criar uma atmosfera de imersão. Mesmo você sem dom, você vai liderar. Por quê? Porque a influência ao redor vai te levar a trabalhar rumo a ser um líder inspirador. Então, estuda sobre os líderes que você admira, os líderes que você se inspira. Faz uma imersão no trabalho desses líderes. Você vai conseguir também ser um líder inspirador. Então, a questão do dom quebra-se com a imersão. Quando você imerge na atmosfera de liderança, se você mergulha num ambiente de liderança, se envolve com coisas que têm liderança, você se torna um líder inspirador. Porque você está aí sendo influenciado pelo ambiente que você vive, mesmo sem ter dom. Ok? Então, veja bem, mais do que nunca é muito importante entender que, por vários motivos, do esporte, da natureza, do ser humano, do curso de idiomas, você aí tem mais do que muitas provas de que não precisa ter dom para ser um líder inspirador. Agora, como ser um líder inspirador mesmo sem ter dom? Ok? Então eu vou te trazer aqui 3 passos para você ser um líder inspirador, sabendo que não tem dom, ou entendendo que tem um dom ou um talento fraco ou um pouco desenvolvido para liderar. Tá certo? Vamos lá. Se você é essa pessoa que já lidera, ou você ainda vai liderar, ou está aí despertando para a liderança, já está convencido de que não precisa ter dom. Agora, como mesmo sem dom, você chega a ser um líder inspirador? Vamos lá. Primeira coisa fundamental. Você precisa estudar, ok, especificamente
assuntos de liderança e liderança inspiradora. Ah, não é para estudar gestão de pessoas, não é para estudar ferramentas e estilos de liderança, não é para estudar ferramentas e tecniquinhas de perfil comportamental. Não, não é para estudar coaching, não é para estudar nada disso. É liderança, ok? E liderança que inspira. Você precisa ser claro e transparente naquilo que você quer e agir rumo a isso. Então, no seu celular tem que ter podcasts, textos, livros, e-books, áudios, vídeos, palestras de liderança. Ok? Então, tem que ter uma intencionalidade. Você tem que ser objetivo e intencional em imergir em estudar liderança inspiradora. Eu sempre digo o seguinte, que líderes que estudam liderança inspiradora alcançam resultados mais rápido. Mas é estudar liderança, gente, ok? Então, foco em liderança. Não é gestão, não é gestão de pessoas, não é ferramentas, não é coach, não, é liderança. Tá certo? Então é isso. Primeira coisa que você precisa fazer é estudar liderança e liderança inspiradora. Segunda coisa, mesmo sem dom, você ser um líder inspirador. Vê bem, é você ter orgulho da tua história, ter orgulho da tua origem. Vê bem, ninguém admira ninguém, ninguém segue ninguém, ninguém se inspira em ninguém cuja história não é inspiradora. Pare para pensar. Quais são os líderes que você admira? Jesus, Gandhi, por exemplo, John Maxwell, outros de outras áreas, líderes no esporte, líderes na religião, líderes, não é, na filosofia, na administração, na engenharia, na psicologia. Esses líderes têm uma história que inspira. Então, para que você seja esse líder inspirador, independente se você tem dom ou não, e principalmente se não tiver dom, é você ter orgulho da tua história, da tua origem. E deixar claro para as pessoas de onde você veio, como você veio. Como é o meu caso, que eu não me canso de contar que eu sou filho único, de mãe solteira, morador da favela, daqui da região metropolitana de Recife, da década de 80, abandonado pelo pai, e que com muito esforço, junto com a mãe, com muita escassez de recursos, com muita dificuldade, consegui, com o apoio dos amigos e da família, consegui estudar, consegui passar em concurso da escola técnica, consegui virar um técnico em eletrotécnica, estudar e trabalhar em grandes empresas. No meu começo, foi um começo muito duro. Passei por situações da minha vida de incêndio na minha casa, perdemos tudo, um incêndio, perdemos tudo em casa. A morte da minha mãe, eu era filho único. Aos 20 anos eu perdi minha mãe, não é? Fiquei só, sem irmão, sem pai e sem mãe. Aos 20 anos de idade, morei sozinho, depois que eu vim me casar, ter filhos, ok? Tive uma doença da coluna que me deixou 8 meses acamado em 2016, me deixou semi-paraplégico, uma doença crônica, que eu trato ela até hoje. Então, essa é a minha história que me trouxe até aqui. E todas as pessoas que me seguem aqui no canal, que venham, que consomem meu conteúdo no Instagram, no Facebook, nos meus programas de treinamento, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, sabem da minha história. É muito importante você ter orgulho de quem você é. Seja vindo de uma origem humilde ou não, não importa. Mas você tem que ter orgulho de quem você é e você tem que deixar claro para as pessoas de onde você veio e quem você é, sem máscaras. Então, o segundo passo é esse, para ser um líder inspirador, mesmo sem dom. Ter orgulho da sua origem e ter orgulho de quem você é.
ter orgulho da tua história. Ok? É isso. Terceiro passo para você ser um líder inspirador mesmo sem dom. Primeiro é praticar, emergir em liderança. Segundo, ter orgulho da tua história e da tua origem. Terceiro, e o mais importante de todos, é, de fato, liderar em qualquer lugar e em qualquer tempo. Liderar em qualquer lugar e em qualquer tempo. Vamos lá. Na sua casa, você lidera as suas finanças, lidera a sua vida familiar, você lidera a criação com seus filhos, você lidera o seu casamento para que o seu casamento seja abençoado, você lidera a sua vida pessoal, você lidera a sua saúde para que você não fique mal de saúde, você lidera a sua prática de exercício físico, você lidera todas as suas áreas da sua vida. Começa por aí. Em casa. A verdadeira liderança inspiradora nasce em casa. Não existe líder inspirador só na empresa. Não existe líder inspirador só na faculdade, só na rua. No berço. É em casa que se conhece o verdadeiro líder. É na família que se conhece o verdadeiro líder inspirador. Então é preciso que você lidere a qualquer tempo na sua vida pessoal. O que é que na sua vida pessoal está acontecendo que você não tem liderado? Que você tem deixado para lá? Ou que você tem abandonado? Então é isso aí. Mesmo sem ter dom para liderar, é preciso liderar a sua própria casa, a sua própria vida pessoal. Você lidera alguma coisa na igreja? Você lidera alguma coisa na sua comunidade? Você lidera alguma coisa no prédio que você mora? Você lidera alguma coisa na faculdade? Você lidera alguma coisa quando você está no lazer? Ou você deixa tudo a cargo da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai? Tudo você delega para os outros liderarem. Então é importante você liderar em qualquer lugar e a qualquer tempo. Veja, não é você querer controlar tudo, é você liderar na vida, na família, na igreja, na faculdade, com os amigos, onde você puder. Seja um líder, tá ok? Então, mesmo sem dom, você tem que ter o hábito de liderança. A liderança ela não começa quando você bate o cartão da empresa e entra. Pronto, ali eu sou supervisor, aqui eu sou o coordenador, aqui eu sou o gerente, aqui eu lidero. Não! Você lidera você lidera teus filhos, você lidera teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, você lidera teus amigos, você lidera teus hábitos, tua saúde, você lidera tua espiritualidade, teu relacionamento com Deus, tua prática, você lidera na igreja. Na igreja você é só aquele que vai, entra no banco, assiste a missa ou o culto, ou o evento da sua religião, e aí você volta para casa? Ou você lidera alguma situação ali? Você coordena algum projeto ali? Então pense nisso. Mesmo sem dom, você precisa liderar na vida e na sociedade. E isso vai reverberar, isso vai alimentar a tua liderança em qualquer organização. Então esse é o terceiro passo para você ser um líder inspirador mesmo sem dom. Ok? Então vamos lá. Primeiro, resumindo. Primeiro passo, muito importante, hein? Mas muito importante mesmo. Estudar a liderança. Segundo passo, reconhecer e valorizar a tua história, a tua origem. Terceiro passo, liderar a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, se você fizer esses 3 passos, se você praticar isso, você vai ser um líder inspirador. Estudar a liderança, valorizar a tua história e a tua origem e liderar em qualquer tempo, em qualquer lugar. 3 coisas que, mesmo sem dom, fará você ser um líder inspirador. E quando você for um líder inspirador, pessoas vão te agradecer. Quando você for uma líder inspiradora,
Pessoas vão te agradecer por você ter transformado a vida das pessoas. Porque um líder inspirador não serve apenas para liderar, mas ele serve para transformar a vida das pessoas. E, consequentemente, transformar a sua própria vida para melhor. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Mesmo sem dom, mesmo com dom, seja o líder inspirador que você merece. Pratique liderança, execute liderança, viva a liderança, sinta a liderança, forme líderes, seja inspirador, seja inspiradora e você vai ver a sua vida se transformar, não apenas um pouquinho, mas se transformar para melhor, porque você vai ajudar muita gente a transformar suas próprias vidas. Seja o líder, seja a líder inspiradora e é claro que você merece. Um grande abraço.